Bom dia! Vamos começar mais uma aulinha? Hoje nós vamos ter aula de História. E o que a gente vai estudar sobre História? Estudar sobre o pau-brasil, tá bom? Então, vocês vão pegar o módulo de vocês e vão abrir na página 356, tá bom? E a tia vai explicar um pouquinho do que era o pau-brasil, tá bom? Então, vamos lá, pegando o módulo, abrindo na página 356, tá bom? A tia vai ler aqui e vai explicar para vocês. Enquanto isso, vocês vão acompanhando, tá certo? A aulinha e a leitura da tia, tá bom? Então, o pau-brasil era bastante valioso na Europa. Sua seiva já era muito utilizada em países europeus, num tingimento de tecido. Olha que legal! Principalmente para as roupas de pessoas que exerciam altos cargos, como reis, nobres e religiosos, e na construção de navios e de outros artigos de madeira. Olha que legal, né? O pau-brasil, ele servia para tantas coisas, tingir roupa, construir navio, outras coisas também, objetos, né? Então, tinha muita coisa que se fazia com o pau-brasil, com a madeira do pau-brasil, tá bom? Então, os portugueses, eles retiraram muita madeira do pau-brasil de nossas terras, certo? Para isso, utilizaram a mão de obra indígena. Então, quem é que trabalhava para os portugueses? Quem é que pegavam as madeiras? Os indígenas. E os indígenas pegavam as madeiras e eles recebiam algo em troca, né? Todo mundo que trabalha quer receber. E o que eles recebiam? Eles recebiam espelhos, facas e pentes, tá certo? Então, os indígenas, eles cortavam, transportavam a madeira para os navios portugueses, tá certo? E recebiam em troca pentes, espelhos e facas, tá bom? Então, essa prática era chamada de escambo, tá bom? Então, olha só, extinção. Quem sabe dizer para ti o que é extinção? Será que a gente conhece o significado dessa palavra? Vocês vão entender por que a tia está perguntando isso, tá bom? Porque o que aconteceu? A exploração do pau-brasil foi tão importante para o enriquecimento do Portugal que atualmente existe apenas uma pequena quantidade do pau-brasil. Ou seja, ele entrou em extinção. Por quê? Porque o pau-brasil ele foi tão utilizado naquela época que eles também acabaram. Eles foram diminuindo a quantidade, foi desaparecendo. Então, é como se assim, a gente pegasse algo, usasse, e sempre que a gente fosse procurar, acabasse. Por quê? Porque a gente usou tanto, a gente procurou tanto, a gente comprou tanto, a gente pegou tanto, que chega uma hora que vai acabando. E é muito difícil de encontrar, tá certo? Por exemplo, se a gente toma um remédio, e esse remédio a gente toma muito, e a gente sempre tá comprando, vai chegar uma hora que na farmácia vai acabar, vai faltar. Então, a gente tem que procurar em outros lugares. E foi o que aconteceu. Os portugueses, eles usaram tanto o pau-brasil que chegou um momento que começou a acabar. E hoje em dia, existe só uma pequena quantidade do pau-brasil, tá certo? E por isso ele entrou em extinção. Então, o que é extinção? É desaparecimento, é deixar de existir, tá certo? Então, a gente tem aqui outro significado, mão de obra. O que é mão de obra? Mão de obra é aquele trabalho manual. Por exemplo, o pedreiro. O pedreiro, ele tem aquele trabalho manual. Ele pega o tijolo, ele corta a madeira, ele faz o cimento. Então, é a mão de obra. É você colocar as suas mãozinhas para trabalhar, tá certo? E o que é seiva? Líquido nutritivo do interior dos vegetais. Então, é o que a gente extrai daquilo, tá certo? Então, da madeira a gente extraiu tinta, tá certo? Os portugueses, né? Os portugueses, eles extraíam tinta vermelha. E com essa tinta, tá certo? Eles pintavam as roupas, certo? Como a gente viu aqui. Das pessoas que tinham altos cargos, como os reis, os nobres e os religiosos, tá certo?
E também a madeira, ela servia para a construção de navio. Então, o pau-brasil ele foi muito utilizado na construção e na extração da tinta para pintar as roupas, tá certo? Então, aqui atrás, ó, tem uma atividade para vocês, tá certo? Então, na página 357, tem aqui duas questões que vocês vão fazer. Mas além dessa atividade, a tia também preparou uma atividade de folha, tá certo? Que está aqui, ó. Tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar os objetos que os indígenas recebiam em troca da madeira. O que é que eles recebiam em troca? Espelhos, pentes e... essa última vocês vão ter que descobrir. Então, leiam o texto e respondam a atividade de vocês, que está muito fácil, tá bom? Então, estudamos sobre o pau-brasil e a importância do que ele traz para as nossas vidas e traziam naquela época, tá certo? Então, um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido e coloquem em prática o que vocês vão fazer agora, que é a atividade de vocês, tá bom? Então, estudem, tá certo? Leiam, é muito importante a leitura, é muito importante ler para a gente poder aprender, tá bom? Então, beijos e até a próxima aula. Tchau!